Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. E que bom estarmos juntos mais uma vez aqui nesse nosso canal do YouTube para juntos meditar e refletir a palavra de Deus. Hoje, nessa sexta-feira, dia 21 de setembro de 2018, nós celebramos em comunhão com toda a igreja a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. E a leitura proposta para nós do evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse: Segue-me. Ele se levantou e seguiu. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa, junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa: misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos então hoje a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. São Mateus era um cobrador de impostos, profissão que era bem pouco conceituada na época de Jesus. Jesus, então, chama-o a segui-lo. É o próprio Mateus que, de modo muito simples, como nós acabamos de ouvir, nos conta a sua conversão. Lucas, ele evidencia o que? O banquete oferecido por Mateus, em que Jesus está presente e revelando, assim, o seu amor misericordioso pelos pecadores. Dotado de certa cultura, Mateus foi o primeiro a recolher por escrito os acontecimentos da vida de Jesus, que testemunhara, agrupando-lhe nesse quadro os ensinamentos do Mestre. O seu evangelho, então escrito entre os anos de 62 e 70 depois de Cristo, é especialmente destinado aos seus compatriotas judeus. Apresenta Jesus como o novo Moisés, aquele que dá ao novo povo de Deus a nova lei do amor. Mateus dá também grande atenção à igreja que Jesus convoca, salva e institui. E assim então nós podemos ver, no evangelho que acabamos de ouvir, essa cena onde Jesus então chama Mateus para poder segui-lo. E é interessante, se nós pegarmos então os outros evangelhos, nós não vamos ver lá o nome Mateus. Mateus, ele não se esconde. Pelo contrário, ele mostra-se, ele se revela, ele não tem o que esconder, assume a sua condição de pecador, mas também assume o seu compromisso quando então se dispõe a poder seguir Jesus. Então, como dizia nos outros evangelhos, está lá escrito Levi, que era o segundo nome de Mateus. Justamente, talvez, para poder esconder o nome de Mateus, que era tido como nome de publicano, de cobrador de impostos. Mas, como dizia, Mateus não está preocupado em esconder, pelo contrário, ele quer colocar a sua vida limpo e escrever uma nova história. E assim então, meus queridos amados irmãos, Deus também chama a cada um de nós a podermos segui-lo, a podermos sermos suas testemunhas, levando o amor, a paz, a misericórdia. É claro que cada um dentro de uma vocação específica, dentro do seu carisma, dos seus dons, mas o que nós não podemos fazer é nos omitir. Mateus, Jesus apenas diz: segue-me. Ele não perguntou: o que eu vou ganhar em troca? Para onde nós vamos? O que eu vou ter que fazer? O que o Senhor vai precisar de mim? Simplesmente ele vai, porque ali está aquele que poderia mudar para sempre a história da sua vida. Mateus, com certeza, ele se envergonhara da profissão a qual ele tinha. Ele queria mudar de vida, mas não conseguia. E Jesus veio lhe oferecer uma nova oportunidade. E quantas pessoas no dia de hoje também
querem mudar de vida, mas se sente sozinha, abandonada, se sente como que acorrentadas, sem poder levantar-se, de buscar novos horizontes, novos caminhos. Mas Deus oferece essa nova oportunidade, a qual que nós muitas vezes sonhamos na nossa vida. Mas é preciso que nós então tenhamos a disposição em segui-lo, sem querer buscar nada em troca. Infelizmente, esse tipo de mentalidade está impregnando até mesmo dentro da igreja. Pessoas que querem seguir a Deus e fazem uma espécie de barganha. Senhor, eu vou te seguir, mas eu quero isso, quero aquilo outro. Não, é na gratuidade, assim como Jesus se doou, se entregou por cada um de nós, é esse o caminho que também nós somos chamados a trilhar. Mas que, infelizmente, é preciso vencer esse tipo de mentalidade a qual nós estamos submetidos nos dias de hoje, de sempre buscar algo em troca. Jesus nos ensina e Ele nos ama com amor ágape, o amor doação, o amor que não espera nada em troca, o amor que é levado até as últimas consequências, como Jesus, Ele o fez na cruz, entregando-se totalmente por amor a nós. E a nossa vida também é dessa forma que nós vamos então encontrar e dar sentido para a nossa existência. Quantas pessoas de hoje buscando se preencher dos bens materiais? Vão acumulando bens, mas que o vazio continua dentro dele, porque somente Deus preenche, porque somente Deus Ele dá sentido, Ele orienta e norteia a nossa vida. E assim, quando nós canalizamos a nossa vida para Ele, teremos então a mesma atitude a qual Mateus teve no Evangelho de hoje. E assim então, meus queridos amados irmãos, poderemos também lançar o olhar para a primeira leitura de hoje, onde então Paulo diz à comunidade de Éfeso justamente o seu testemunho. Ele inicia essa primeira leitura dizendo: eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Então é preciso caminhar de acordo com a fé que nós professamos. Não podemos falar uma coisa e viver outra. A nossa vida fica sem coerência. O nosso testemunho, então, ele tem valor, e muitas vezes mais valor do que a própria palavra que nós pregamos. Infelizmente, nos dias de hoje é assim. As pessoas, elas não ligam pelas palavras, mas sim pelo testemunho. E quando, então, encontram pessoas que dão contra-testemunho da fé, ou seja, falam uma coisa e vivem outra, aí a fé que nós professamos cai em descrédito, devido ao nosso contra-testemunho. E nós não queremos agir assim. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a podermos então viver essa palavra, praticar essa palavra, a fazer aquilo que São Tiago também na sua carta, ele nos chama a atenção, não sermos mero espectadores, ouvintes da palavra, mas que nós possamos então sermos protagonistas, pessoas que vivem essa palavra. São Francisco de Assis, grande santo da igreja, era reconhecido na sua simplicidade, na sua humildade, e não precisava ele pregar, porque o seu próprio jeito de ser e de viver, de caminhar, ele exalava o bom odor de Cristo. E assim multidões iam ao encontro dele, porque se encantavam com esse modo de viver. E nos dias de hoje, e o nosso testemunho está em conformidade com o Evangelho, com a fé que nós professamos? Portanto, queridos amados irmãos, é preciso ter a mesma disposição de São Mateus, de poder abandonar tudo e seguir a Jesus, porque somente Ele nos traz um caminho que nos leva à verdadeira felicidade, essa que ninguém e nada nesse mundo pode roubar, tirar de nós. E como o salmista de hoje, somos então convidados a fazer ressoar esse som do Evangelho com a nossa vida, nosso testemunho, pelo mundo inteiro. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Então, muitas pessoas ainda nos dias de hoje estão aí perdidas diante dos prazeres que o mundo oferece, gastando a sua vida, se matando, buscando então ali uma felicidade que somente em Deus nós encontramos. Portanto, meus queridos amados irmãos, que vivendo a nossa vocação em comum que todos nós temos, que é a santidade,
que nós possamos então ser luz na vida dos nossos irmãos, orientando, apontando eles sempre para o caminho de Cristo Jesus, para que assim possamos então transformar essa realidade e viver então em harmonia, em paz, na fraternidade. É assim que o reino de Deus vai acontecendo no meio de nós, e que o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito que conduziu São Mateus na luta da busca pela santidade, ele também conduza, oriente toda a nossa vida, toda a nossa história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha, faz parte dessa nossa grande família, que se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado. E peço encarecidamente a você também, que não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva. Você que está visitando-nos pela primeira vez, bem-vindo. E já se inscreva também no nosso canal, ative o sininho, para que seja notificado os vídeos que eu vou postar no decorrer da semana. Deixe seu like, seu comentário. Siga-nos também nas redes sociais. Temos lá também o Instagram, Twitter, @Diácono Everson, e também o Facebook, Everson Neves Mendes. Compartilhe conosco. Vamos então evangelizar aproveitando esses meios de comunicação social e fazer o som de Deus ecoar por todos os corações, em todos os ouvidos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Mateus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.